Sejam bem-vindos a mais um Kubecast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito, e estou aqui de volta, olha só na nossa parede de estúdio, mas eu tô com uma luzinha nova aqui, olha só. Diz que essa luzinha vai fazer um efeito de lâmpada não, de vela. É possível? Não é, nada a ver, né? Mas tá amarelinha hoje é a cor do amarelinho, tá bom? E eu tô com a minha camisetinha do Istio, que a Solo mandou. Por quê? Pra contar um pouco mais sobre Kubernetes. A gente bateu alguns papos, a gente tá intercalando aqui papos menos técnicos e papos mais técnicos. Então hoje estou no nosso tema aqui, que é pra gente bater um papo mais técnico. E para esse papo aqui hoje, eu convidei, ou através do Bernardo, que você deve conhecer de outros episódios aqui, fez uma ponte pra gente conhecer Guilherme Occhi. Ou só Guilherme, ou só Occhi. Vamos deixar ele se apresentar e contar para todo mundo quem é você, Guilherme. Boa, fala pessoal. Eu sou o Guilherme Occhi, trabalho aí na área de infraestrutura, SRE e Cloud há uns 10 anos aí, talvez um pouquinho mais. Já passei aí por acho que diversas áreas, então desde pagamentos, parte de fintech, de processamento, orquestração de pagamentos, adquirência, subadquirência e afins. Depois, um pouco da minha carreira aí também foi mexendo em infraestrutura de jogos e atualmente eu estou trabalhando na empresa Stealth, uma startup, não posso falar o nome ainda, também como infraestrutura e como também SRE aí. Boa, muito bom. Então a primeira tarefa é todo mundo te adicionar no LinkedIn. Eu já pus aí em algum lugar esse link pra gente ficar de olho e descobrir. Eu acho muito engraçado esse stealth no LinkedIn. Me bate uma curiosidade. Agora eu quero saber o que é essa desgraça desse stealth. Com certeza. Assim, eu acho que acho que para muita startup é uma estratégia, né? Uhum. E pra gente não é diferente, assim, eu acho que tem muita sensibilidade nesses business, assim, o que eu posso falar é uma empresa que com certeza está surfando a onda de inteligência artificial e a gente tá construindo uma coisa que, se der certo, acho que muitas pessoas vão ouvir falar da gente. Muito bom, muito bom. Então vamos seguir com afinco e atenção pra gente descobrir. Aí, já aproveita que a gente já gravou esse episódio e aí quando você ficar rico e famoso, aí esse episódio vai na rabeira. Para começar o nosso papo aqui, então, já que você vem com essa boa e larga experiência aí com grandes ambientes, primeiro eu queria tentar que a gente pudesse arriscar aqui a definir o que realmente significa grande escala ou grandes ambientes. Porque de repente tem alguém ouvindo aí com seu EKS de 10 nodes e fala, bom, isso aqui já é um grande cluster para mim. Mas de repente, o que é grande escala por onde você já passou? Boa. João, assim, eu acho que grande escala, eu acho que varia muito de vários cenários ali, né? A gente pode falar de clusters que tem um grande tráfego de dados, então a gente está falando aí de dezenas de gigabytes de tráfego de rede. A gente pode estar falando de clusters com até às vezes terabytes, né? Então, assim, eu tenho alguns amigos que já trabalharam, por exemplo, no Globoplay, onde eles usavam Kubernetes Bare Metal para streaming de vídeo, né? Então, assim, você está falando de teras e teras bytes de tráfego e coisas do gênero para fazer streaming de vídeo. Mas também pode ser relacionado à quantidade de nodes, pode ser relacionado a tamanho de clusters, né? Tem clusters que às vezes eles são pequenos em nós, mas tem, sei lá, milhares de pods num node só, e isso também tem um desafio em si. Às vezes porque o ambiente é bare metal e a pessoa quer otimizar esse cluster, mas pode ser também, eu acho que um ambiente de larga escala, por exemplo, na Wildlife, onde você tinha muitos nodes grandes, normalmente 4x large ali, compute na Amazon, e aí tinham clusters com às vezes 200, 300 nodes, e aí você acaba preferindo às vezes dividir esses clusters para ter um impacto melhor ali, né? Diminuir o blast radius, né? Que é tão falado. Uhum. E aí a gente tem um exemplo, por exemplo, né, de escala, assim, que eu trabalhei na Wildlife, por exemplo, a gente tinha uns 30, 40 clusters de Kubernetes, e aí uns 3.000, 4.000 nodes desse tamanho aí, de 4x large, assim. Então, assim, uma escala considerável, uma conta da AWS também de alguns milhões de dólares aí. Tem que ter um cartão Platinum top para poder passar essa fatura. Com certeza.
Não, legal. Olha, tá bom. Além do Blast Radius, então quando a gente está falando disso, normalmente a gente já está numa escala, né, um pouco maior, quando a gente está falando de distribuição e de escala aqui. E aí, eu queria saber quanto tempo dá para fugir do hype da geodistribuição, que às vezes todo mundo, às vezes, só não é o suficiente, então ele quer gastar a fatura dele com mais regiões e tudo mais. Quanto tempo dá para fugir disso? Ou quando que é o ponto de virada que você fala, sim, eu preciso disso? Boa. Acho que esse é um ponto bem interessante, assim, de analisar. E aí, assim, por exemplo, quando a gente estava olhando algumas arquiteturas de Kubernetes, a gente olhou, por exemplo, o Reddit, né? O Reddit, ele faz deploy de single master em cada... single control plane em cada uma das AZs disponíveis em uma região. Então, assim, você tem, vários clusters de Kubernetes. Isso consegue permitir você ter, por exemplo, um ativo ali em diversas AZs ali, fazer rollouts, por exemplo, dentro desses clusters de uma forma mais, digamos assim, smooth, não fazendo, impactando todo mundo. E aí eu acho que, assim, qual a melhor estratégia ou quando fugir disso? Eu acho que tem uma hype que é ainda maior, que é a de Google, ter várias clouds, né? Multi-cloud. Acho que essa talvez seja, normalmente um tiro no pé, que é quando a pessoa quer, não, mas eu quero ter um Kubernetes na AWS, eu quero também ter na GCP, quero também ter na Azure, eu quero ter, sei lá, na Oracle Cloud. Assim, cara, isso é em geral uma grande loucura, porque você adiciona uma complexidade no teu nível de rede, porque você tem que ter VPN site-to-site, você vai ter um Direct Connect, você vai ter um monte de complexidade ali para poder administrar isso, fora que são ambientes diferentes, então, bem ou mal, você tem coisas diferentes ali em cada uma dessas ofertas de cluster, né? E, a não ser que o seu business realmente precise disso, sei lá, porque você é um SaaS provider e aí você, precisa deployar a aplicação do cara na GCP, na AWS ou em outra cloud, assim, eu acho que não faz muito sentido quando a gente olha reliability, né? Quando a gente olha, confiabilidade, vou deployar em várias clouds. Cara, eu acho que não, assim, eu acho que esse normalmente costuma ser o primeiro approach errado, né? Porque a pessoa ela ainda nem conseguiu, o time ainda nem conseguiu, atingir, digamos assim, a maior experiência de resiliência numa cloud só. E o que eu digo como experiência? Assim, por exemplo, você olha, sei lá, Netflix, por exemplo. A Netflix roda, se eu não me engano, até hoje em toda a AWS, eles aproveitam todas as regiões e tal. Então, assim, acho que isso já é um sinal de que, assim, eles nem precisam, a Netflix nem precisa de operar multi-cloud. Então, talvez, será que eu preciso mesmo? E é engraçado que a Netflix, ela consegue um nível de reliability, assim, que, quando a Netflix tá fora, você acha que é a tua internet que caiu. Se dificilmente você vai chegar e falar, não, a Netflix tá fora do ar. Porque os caras, assim, eles, você nem lembra a última vez que esses caras tiveram, um incidente de que eles ficaram fora do ar, assim, tanto tempo. Então, isso é muito louco. E aí, assim, quando que você vai para multi-region, né? Então, assim, o caso que normalmente você acaba indo quando você precisa, às vezes, de uma latência, né? Por exemplo, jogos, né? Jogos é um cenário desse, onde a gente tem 40 clusters, a gente dividiu, na época, em, Estados Unidos, Europa, Ásia, alguns, às vezes, na América Latina. Mas, porque, assim, o foco era, ter uma experiência boa de multiplayer com baixa latência. Mas aí, quando você olha, assim, para resiliência, eu acho que não. Assim, acho que, na verdade, diminuir a nossa resiliência ter clusters em vários lugares, porque você acaba, às vezes, assim, se você não fizer um trabalho muito bem feito, assim, você acaba, na real, aumentando a complexidade da tua infraestrutura, que era o nosso caso, assim. Acabava que, assim, a gente queria ter menor latência e aí a gente também estava suscetível a problemas em todas essas regiões, né? Então, podia ter problema na Ásia, podia ter problema na Europa e não necessariamente a gente tinha ativo nessas regiões, né? Por causa da distância, assim, por exemplo, você acaba não tendo. Assim, para regiões próximas, eu diria que talvez possa ser benéfico, né? Aquelas regiões que você consegue, por exemplo, usar um Aurora Global Tables, você consegue, por exemplo, ter replicação e ter, por exemplo, em regiões próximas você consegue ter resiliência de banco de dados ou coisas do gênero. Que normalmente costuma ser sempre o pain point ali, né? O banco é sempre o stateful é sempre aquela parte que dói quando você quer aumentar a resiliência da tua aplicação ou da tua infra, por aí vai.
Mas eu diria que, assim, eu sempre recomendo, pô, explora a Z bastante, explora outras opções, assim, né? Quando a gente vai ganhar resiliência, assim, quando a gente vai aumentar a confiabilidade, assim, acho que tem várias abordagens ali, né, de, tipo, como melhorar deploy, fazer canary, fazer feature flag, pô, fazer rollout, assim, blue-green, esse tipo de coisa, assim, que normalmente ajuda bastante a reduzir problemas. Porque normalmente o problema de confiabilidade acontece na hora do deploy, né? Não acontece ou na hora de gestão de configuração, né? Sempre aquela configzinha que você mexeu, aquela variável de ambiente safada que quebrou a tua aplicação. Eu tenho uma pergunta, então, sobre esses diversos clusters, né? Seja na Wildlife ou alguma outra empresa que você tenha trabalhado, se você chegou a trabalhar com alguma coisa sobre o unicórnio da federação de clusters, né? Do Cluster Federation, esse bicho mítico que almejam assim, mas, bom, é um desafio assim, né? E, se não, como você fazia para controlar, né, e padronizar tudo isso, né? Manter esse padrão adiante, né? Boa. Assim, eu acho que, assim, dos ambientes onde a gente teve mais esse problema, com certeza foi na Wild, e assim, eu acho que, cara, a federação é uma coisa complexa até dentro da comunidade do Kubernetes, a galera não se entende, né? Então acho que já teve a V1, teve a V2, aí já desistiram, aí voltaram atrás, e aí vai e volta, e aí sempre surge uma startup que fala que vai resolver esse problema. Esse problema não é resolvido, né? Não, só ia falar que a da vez é o Karmada, com K. Se alguém estiver ouvindo e for pesquisar, Karmada é o Federation da vez. Pois é, e aí, tipo assim, o que eu vejo a comunidade, né, do Kubernetes, assim, conversando mais, é numa maneira de você começar, digamos assim, a isolar o próprio cluster, né? Ou meio que aumentar a resiliência dentro do próprio cluster, né? Então, por exemplo, quando você vê, tipo, as features de topology aware, de service aware routing, onde você consegue, por exemplo, rotear tráfego de uma Z específica, e você consegue, por exemplo, se uma Z cai, você consegue rotear o tráfego sem impactar dentro ali do cluster, própria parte de separar namespaces e tudo mais. Então, assim, eu acho que de separar namespaces, que eu digo de ter hierarchical namespaces, coisas do gênero, que eu vejo que às vezes pode ajudar um pouco nessa parte de federation, né? Então, assim, acho que a comunidade ela olha mais nisso, assim, como deixar o cluster de Kubernetes de certa forma mais resiliente, para você ter menos essa necessidade do que realmente você ir para a federação, né? Eu acho que quando você vai para a federação, que aí acho que é um problema normalmente muito mais complexo, assim, né? Eu acho que tem, assim, como você falou, né? O Karmada, teve o Cluster Fed V2 lá de federação, tem várias soluções e, sei lá, assim, acho que nenhuma consegue ser fácil e tipo, tranquilo para administrador ali usar, né? Tipo, acho que e até para o customer também, né? O dev, as pessoas assim usarem assim de forma fácil, né? Acho que nenhuma delas ainda conseguiu. Eu não testei o Karmada, então não sei dizer se ele resolve esse problema, mas a percepção que eu tenho é que talvez esse problema não precise ser resolvido, sabe? Assim, acho que dependendo de como andar, assim, acho que a gente pode ter clusters cada vez mais resilientes, que você perde um control plane, ou você perde todo o control plane, isso não signifique um problema grave para o teu cluster. A demo que eu vi do Karmada lá na KubeCon foi de um cluster de IA, obviamente, né? Se não tropeça no IA, seu conteúdo não vai mais para lugar nenhum. Mas ele estava replicando o mesmo cluster, né? Então era um cluster ali para uma aplicação já fechada, né? Então era um black box que ele estava replicando, né? Assim é fácil. Eu quero ver uma zona, né, do cluster e aí você ir fazendo vários e todo mundo, né, utilizando isso. Mas você citou um pouco sobre roteamento inteligente aí, né? A gente conseguir trabalhar com isso sem impactar o cliente ou com o menor impacto possível, quando uma zona cai ou tem um problema ali, a latência aumenta, sei lá. Eu queria saber os desafios que você enfrentou e se você conseguiu ter uma solução para isso, né, para poder fazer seus roteamentos funcionarem. Cara, isso é muito doido, né? Porque, tipo, quando a gente começou assim, a olhar a parte de network mais a fundo, assim, acho que um dos desafios que a gente tinha era o próprio desafio de escalabilidade com Calico, né? Na época, tipo assim, acho que o CNI mainstream era o Calico, tinha o Weave também andando de lado, assim, e o Cilium tava começando, né? E tinha alguns outros ali, mas que o pessoal não olhava tanto. E assim, acho que o Calico,
pô, ele é uma solução que ele usa infra tradicional, né? BGP, pô, a internet usa, pô, BGP e tal, pô, cada node ali como um AS e por aí vai. E assim, eu acho que ele funcionava bem, mas ele tinha esse problema de propagação de rota, né? Que demorava muito para propagar rota, ainda mais no ambiente de cloud, né? Onde você, pô, tem vários nodes sendo criados, e você quer uma infra escalável, né? Por exemplo, a gente tinha jogos que, pô, assim, o pico às vezes era à noite, ou às vezes no horário do almoço também. E aí você, pô, queria que o teu cluster ele escalasse, depois desescalasse, e você queria que esses roteamentos, assim, né, essa troca, assim, de anúncio de node, de IP, de ranges, né, de seeders, né, de ranges de IPs dos nodes fosse algo que não doesse tanto, assim, que não gerasse problema. E a gente acabou batendo nesses limites aí depois a gente acabou indo para, por exemplo, usar Route Reflectors no Calico, né, que é uma solução que você consegue botar alguns nodes para propagar essas rotas dentro do cluster. É uma arquitetura que hoje a Calico recomenda em alguns cenários e tal. Mas assim, aí conforme a gente ia, tipo assim, aumentando a complexidade, né, da infra e tendo outros requisitos para jogos, assim, começou a fazer mais sentido, por exemplo, a gente ir para uma solução como o Cilium, né? Que eu acho que é uma solução que, assim, ela consegue ser melhor em vários sentidos por usar eBPF, né, que é aquele programa que você consegue colocar dentro do kernel de forma segura, e você consegue basicamente, pô, construir código, tem hash maps, você consegue, pô, assim, elaborar bastante funcionalidades ali dentro. Começou a fazer muito sentido o Cilium, e aí a gente trocou pro Cilium por causa dessas funcionalidades. E acho que uma funcionalidade que você comentou, né, que era, pô, multi-cluster, né? Então, assim, acho que é um sonho de todo mundo ter o network onde você consegue falar pod a pod com outro cluster, principalmente quando você tem vários clusters de Kubernetes, né? Você quer ter um CNI que te permita, pô, assim, controlar tudo numa rede só, e você consegue também ao mesmo tempo ter garantia de segurança ali, tipo microsegmentação ali dentro de cada container, podendo isolar ali tráfego de rede, por aí vai. Então, assim, acho que os CNIs hoje eles estão evoluindo, e acho que hoje o mainstream é o Cilium. Acho que na época que a gente testou ele era muito ruim, gerou muita dor de cabeça pra gente. Uhum. Assim como, pô, a gente teve vários problemas com várias ferramentas, né? Assim, pô, a gente tava falando de Kubernetes 1.8, 1.7, né? Alguns anos atrás. E aí, por exemplo, sei lá, o EKS, que hoje em dia, pô, sei lá, assim, eu só não recomendaria o EKS ou o GKE se o cara é um psicopata, né? Porque, pô, assim, claro, tipo, assim, pra que você vai querer gerenciar teu cluster, né? Mas, pô, assim, naquela época, tipo, o EKS, por exemplo, não suportava o tráfego da Wildlife, sabe? Assim, ele não conseguia escalar o control plane, então a gente tinha que subir o control plane ou abrir um ticket na AWS. Pô, abrir um ticket na AWS demorava uma semana pro cara responder falando, beleza, vou aumentar aqui a tua instância de etcd aqui. Porque no final do dia era o etcd que dava pau, né? Uhum. Era o danado que não conseguia escalar, e depois a AWS fez o etcd Nanny, né, que é uma solução que ele fica escalando o etcd, e hoje isso é seamless, né, para quem tá ali deployando o EKS não faz a mínima ideia. Tipo assim, você pode botar tráfego pra caramba ali que ele vai escalar. Mas isso foram tudo problemas que a gente foi atingindo, né? Então, por exemplo, o Kali que foi esse problema, então a gente, pô, assim, até tinha como resolver, a gente resolveu com o Kali, mas, pô, o Cilium começou a se tornar mais promissor, e eu acho que, assim, hoje os clusters de Cube, né, pô, com Cilium, com todas essas ferramentas já disponíveis na cloud, por aí vai, pô, eles são muito mais resilientes, né? Então, assim, pô, o Cilium, ele te entrega, pô, a granularidade em criar, por exemplo, o Cilium Network Policies, assim, que você consegue, pô, bloquear tráfego ali por label, de pod a pod, de saída, de entrada, porque ele consegue fazer todo o tracking da conexão via camada de eBPF, ele consegue, por exemplo, pegar o DNS, né? Pô, tipo assim, consegue correlacionar um DNS, coisa que, tipo, pô, poucos firewalls até hoje em dia conseguem fazer isso de uma forma bem eficiente. O Cilium faz, pô, assim, com o pé nas costas. E aí acabou virando mainstream, né? Mas, assim, acho que para redes extra é normalmente um problema que, assim, quando você tem um cluster muito grande, você acaba enfrentando, né? Assim, eu lembro nos primórdios, por exemplo, tô meio divagando aqui, se você quiser depois... Tá tudo certo. A gente pode... assim, mas, assim, por exemplo, a gente atingiu alguns limites logo de cara, por exemplo, tabela ARP, assim, né? Na época de, tipo, pô, estourar a tabela ARP de Node, porque a gente tinha muitos pods sendo configurados, né? Isso depois foi sendo ajustado, né? Até nos padrões de configuração do KubeADM, a gente usava o COTS na época, né? Para fazer deploy de cluster, e até hoje é assim, né? Acabou que depois a gente acabou fazendo um COPS operator, e
um controller de COPS lá que ele usa o Cluster API para subir Cluster COPS, né? E a gente nunca conseguiu migrar para cloud porque virou... Tipo assim, a gente costuma usar tanta coisa lá dentro que, pô, assim, a gente olhava e falava, cara, pô, pra que a gente vai perder digamos assim, a nossa autonomia ali depois de, pô, ter gastado, pô, anos de conhecimento e engenharia para chegar num cluster que resolve o nosso caso, assim. E a gente sabe que, pô, assim, também, isso é óbvio, né, pô, assim, Managed Cluster é uma maravilha, EKS, GKE e tudo mais, mas também tem suas limitações até hoje, até porque, pô, assim, você não tem o control plane ali, né, então, assim, dependendo do ambiente, eu até posso falar assim, pô, pode ir com eles, mas aí, 99% dos cenários eu vou falar que você é maluco, mas é isso, assim, a gente foi trabalhando muito com essa parte de network, de melhorar, assim, de ir atualizando o Cilium, né? Então, pô, o Cilium quebrava o tempo todo, a gente ia atualizando ele, conversando muito com o time de engenharia do Cilium. A gente, na época, era um dos principais clientes deles lá, que, pô, assim, apostou na ferramenta, como, pô, assim, uma ferramenta que realmente fazia muito sentido. A gente pegou muito bug, principalmente em UDP, né? Porque como nossos jogos eram todos, trafegavam muito tráfego UDP, em HostSpot e tudo mais, pô, assim, teve muito bug que a gente pegou, que eles estavam tendo que reescrever, né? Tipo assim, reescreveram toda a camada de rede, de transferência de routing de pacote, de tudo em eBPF, né? E com certeza, tipo assim, sempre tinha bug, né? Então, e os bugs, assim, geravam normalmente algumas instabilidades no jogo, e foi bem interessante, assim, né? Então, hoje o produto, pô, assim, é super estável, né? Acho que a Cisco comprou ele agora recentemente. Mas, assim, um projeto bem legal, e aí tem toda essa complexidade de network, né? Que acho que é um caminho aí principalmente para clusters que tem uma escala maior, assim, e para empresas que têm requisitos com uma complexidade um pouquinho maior também. Eu sei que de repente não é o nosso foco aqui, mas você falou um pouco sobre alguns aspectos de segmentação. Então, porque eu ia falar de segurança, mas quando fala segurança o pessoal já se arrepia, ou mostra as garras ou encolhe os braços, né, quando vai falar sobre isso. Então, sobre segmentação, assim, né, com esse aspecto, porque eu vejo que isso é um lance que se você não faz desde o começo, depois quando a coisa está muito grande, aí dá muito trabalho, né, dá muito mais trabalho do que se você tivesse começado certo, assim, né, e você vai encontrar muita resistência, e aí vira aquele papo de segurança ser barreira, né, e não ser o enabler, sei lá, como é essa palavra. Mas como foi isso com vocês? E já que vocês tinham muitos clusters, muitos jogos, muitos times, eu imagino, né? Então, como era isso para vocês, né? Essas barreiras, esses guardrails, assim, para todo mundo ter que seguir? Assim, eu acho que normalmente quando a gente fala de segurança, a galera se arrepia por causa disso, né? Porque, em geral, é aquele time que assim, às vezes não entende, não tem uma certa empatia com as pessoas que estão ali querendo, assim, desenvolver as features, funcionalidades e por aí vai, né? E assim, a realidade é que, por exemplo, eu já vivi os dois lados, né? Então, vivi lados onde, assim, o time de segurança, ele, tinha uma restrição enorme e vivi, acho que a outra realidade, e a realidade dos times, tanto de segurança que eu construí, que eu já fui gestor também desse time, quanto da parte de infraestrutura, é que, cara, eu acho que é o que você falou, né? Assim, você falou muito em guardrails, né? E eu falo que, você construir uma boa segurança é você conseguir, fazer com que as pessoas não consigam fazer besteira, né? Não consigam, cagar a sua infraestrutura. E assim, eu acho que isso para mim é muito claro, por exemplo, quando você, você tem que guiar as pessoas a fazerem as coisas certas, né? Então, por exemplo, sei lá, quando você vai num pedágio, por exemplo, sei lá, você vai em qualquer lugar do mundo, você sabe o que é um pedágio. Tem aquela cabaninha, tem as linhas lá, então você já sabe que você está entrando ali, tem a catraca, e eu acho que isso é a forma mais fácil de você, entender que a pessoa ela tem que seguir aquele caminho ali. Se ela não parar, ela vai ganhar uma multa, então tem a placa avisando. Agora, hoje em dia, tem o radar de velocidade, se tu invadir o pedágio, também tu vai ganhar uma multa. Então, assim, eu acho que é você desenvolver esse ferramental, né? Então, assim, eu acho que lá nos primórdios era o OPA, né? Open Policy Agent ali, depois Kyverno assim, acho que o Kubernetes tem vários sistemas ali de governança, e esses sistemas de governança também se aplicam para ferramentas de infraestrutura como código e por aí vai. Mas eu acho que é isso, né? Assim, acho que é você conseguir, fazer a pessoa, os times de desenvolvimento e os times de infraestrutura também no geral, seguirem as boas práticas o tempo todo, né? Eu acho que hoje o mindset tem mudado bastante, né? Eu já tenho visto mais times de segurança, assim, tem essa mentalidade
qualidade, mas acho que, pô, por muito tempo isso não era muito verdade, né? Acho que por muito tempo você acabava, tipo assim, tendo times que eram às vezes até mais times de governança corporativa mesmo, né? Que gostavam de processo, né? E aí o problema de você gostar de processo e não de tecnologia é que normalmente você acaba criando coisas burras, né? E coisas burocráticas e que demoram, que diminuem a velocidade do teu time, né? Acho que, pô, assim, todo time de tecnologia, principalmente da área que eu chamo de plataforma ou de foundation, né? Que é aquela área que, pô, assim, tem que servir aos times de produto, pô, eles têm que ter a primeira mentalidade cara, eu não quero ser bottleneck do produto, né? Tipo assim, tudo que eu for fazer, eu quero que, pô, assim, seja o mais fluido possível, que a pessoa consiga, tipo assim, seguir as boas práticas que eu quero definir de uma maneira que, pô, assim, seja fácil para a pessoa. Porque se for difícil, cara, a pessoa, ela vai burlar. Vai ficar pé da vida contigo, ela vai burlar, Então, assim, cara, como é que você automatiza essas coisas, sabe? Acho que tá bem por aí, assim, da visão que eu tenho hoje. Legal. Eu queria aproveitar, então, inclusive, para quem tá nos ouvindo e quem, de repente, caiu nesse episódio de paraquedas aqui, porque eu já falei isso em diversos outros episódios, sobre SEL, né? A gente pregou bastante sobre isso, inclusive, no ano passado para cá, assim, bastante sobre como Expression Language, o jeito mais fácil de escrever policies. Admission policies no Kubernetes, sei lá, isso é o ponto de partida para você ter um cluster minimamente, o mínimo dos seus guardrails, network policy e admission policies. Então, a gente criou um playcell.odist.io, um playground para você testar ali as suas policies, aprender como faz e testar ali as suas, acessa e testa, coloca umas policies no seu cluster, por favor, tá bom? Mas voltando aqui, você falou um pouco sobre eBPF e aí sobre o controle, assim, né? Então a gente cai um pouco para o olhar de monitoração. Como era isso para vocês, né? Porque eu acho que tinha um lance, né? Principalmente por esse olhar de escala, tem muito mais um lance não de quantos pods estão vivos, mas tem o lance dos milissegundos ali na minha latência, dos detalhes, né? Que os detalhes importam muito nessa escala. Como era isso para vocês? Boa. Assim, eu acho que, assim, como uma infraestrutura de jogos, né, assim, acho que eu sempre falo, João, que time, assim, normalmente você vai passar, cara, você vai em qualquer empresa de tecnologia, assim, com uma maturidade maior, que às vezes tem, tipo, OKR, ou tem, sei lá, algum tipo de planejamento. KPI, sei lá. KPIs, você vai ver que, cara, times de infraestrutura tem pelo menos 5 coisas que eu vou falar aqui. Algumas dessas 5, às vezes eles focam em 5 coisas, mas a primeira delas é reliability, né, que assim, é o que tem até um time de SRE, né, que é você focar em resiliência, focar no uptime, focar nessas métricas. E, elas são as métricas que, digamos assim, quando você está construindo um time de infraestrutura, são as métricas que entregam valor digamos assim, que você consegue mostrar pro dono da tua empresa que, isso aqui, ou pros founders, ou por aí vai, que, isso aqui entrega valor. Né? Então, a primeira delas é reliability, e a segunda delas seria, digamos assim, segurança. Então, segurança é uma área que envolve qualidade, que entrega muito valor ali quando você fala assim, você está protegendo, na verdade, a empresa de poder perder dinheiro, né? Então, isso é um fator que você olha bastante. Cara, o terceiro fator ali, eu digo que é o leverage de developer, assim, que é, como é que você consegue aumentar a produtividade, né? Como é que você consegue, a área de infraestrutura, ela consegue trazer, por exemplo, facilitar deploy, facilitar rollback, várias coisas, e isso aumenta a produtividade do teu time de engenharia como um todo. Né? Aí a quarta coisa é custo, né? Então, infraestrutura e custo, assim, tem um valor. Assim, se for ver esses 4 pontos aqui, você vai ver que também, cara, quase todos eles estão sempre em OKRs ou roadmaps ou coisas de time de engenharia, de infraestrutura. E o quinto ponto é a latência, né? Que acho que é o outro fator que pode agregar valor. Não é todo business que precisa disso. Mas, por exemplo, payments é importante, né? Você precisa de ter latência baixa para fazer pagamento. Jogos também é uma coisa importante. Então, assim, a maioria dos business que eu trabalhei, latência era algo que a gente olhava como uma métrica e com ações do que poderia ser feito, né? E assim, cara, você vai ver esse roadmap, você vai ver, cara, assim, segurança, reliability, aumentar a produtividade de engenharia e por aí vai, tudo isso como cada um desses pontos. E latência pra gente era importante por quê, né? Então, em todas as empresas que eu trabalhei, como é que a gente trabalhava, como é que a gente esmiuçava isso, né? Primeiro tem, cara, lado de application, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar a latência do nível de aplicação e em geral, assim, você tem que ir para linguagens mais baixo nível, né? Você precisa ir para linguagens, talvez, que, o garbage
image collector não atrapalhe tanto. Tem algumas linguagens melhores para isso, né? Acho que hoje o C++ tem um replacement que é Rust, e é o que a galera tem usado bastante para performance, mas tem outras linguagens também que, tipo assim, Golang também é uma linguagem, pô, assim, que tem uma performance boa, Java é uma linguagem com uma performance boa, né? E tem linguagens um pouco mais lentas, né? Então isso atrapalha, tipo Python, por exemplo, TypeScript, são linguagens que, assim, elas são aquela Ferrari toda, então você vai ter um pouco de dificuldade para ganhar latência, né? Mas aí também tem tudo o trade-off, né? Tipo assim, acho que hoje com inteligência artificial, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, acho que as coisas mudam um pouco, porque, cara, assim, é muito fácil você gerar código hoje em dia, né? E código de qualidade, né? Antigamente era, tipo assim, pô, assim, você codar em C++, codar em Rust, codar em outras linguagens era, pô, muito mais complicado. Hoje em dia, pô, é muito mais fácil, né? Porque você não precisa se preocupar muito com sintaxe, você, pô, assim, você consegue explicar bem pros agentes de IA como, pô, gerar código bem bom, assim. Assim, performance de latência, no geral, assim, a gente consegue também ir no nível de rede, né? E aí, assim, cara, quando a gente foi extrapolando, assim, pô, o que o Kubernetes está fazendo mal, né? Então, assim, hoje. E acho que um dos principais casos era o IP-Tables, né? E por que o IP-Tables ele era um grande vilão ali da nossa latência? Era porque, cara, assim, o IP-Tables é uma ferramenta que ela é, pô, meio antiga, digamos assim, né? O NetFilter ali, então... Um pouco. Tem os seus aninhos. E, cara, não era tão eficiente, assim, né? Então, assim, acho que o principal ponto, não sei se... Quem já teve curiosidade de abrir o IP-Tables do Kubernetes, você vai ver que ele usa um conceito de probability para você poder distribuir tráfego entre pods, né? E esse probability é uma linha dentro da tabela lá do teu firewall, e quando você tem um monte de pod num service só, por exemplo, você tem que o IP-Tables ele vai varrer cada uma dessas tabelas, então você está falando de, sei lá, 100 linhas, 200 linhas em odd end, né? Então, assim, ele não usa um hash, o IP-Tables ele não tem hash map, e por conta disso, assim, você tem uma perda de performance que para ambiente que, pô, lá tem que ser algo super importante, pode fazer um sentido, né? E principalmente também porque você vai gastar bem menos CPU ali, né? Então, assim, você consegue ter algumas otimizações. Então, isso foi uma vantagem que a gente olhou. E outras vantagens, assim, aí eu acho que varia muito de cloud provider, né? Então, por exemplo, a AWS, ela tem uma solução chamada Global Accelerator. Você consegue usar a rede dedicada da AWS para poder ganhar muita latência. Aí, assim, a gente está falando, às vezes, de 20, 30 milissegundos de latência otimizada, porque simplesmente você está usando uma rede dedicada dela para tipo, os seus clientes baterem na tua API. E aí isso faz uma diferença enorme, né? Porque, tipo assim, mexer no IP-Tables, a gente está falando de 1 milissegundos, 2 milissegundos. Pô, é uma otimização... Muito trampo para pouco ganho. Muito trampo para pouco ganho, né? Uhum. Mas, pô, quando você fala em Global Accelerator, você está falando de 20 milissegundos, 30 milissegundos, 50 milissegundos, dependendo de onde você está batendo. Então, assim, pô, isso sim gera um impacto maior. Mas assim, tanto é que, assim, quando a gente usou o Cilium, assim, a gente até falou, pô, vamos otimizar isso, né? Pô, se dá para otimizar, vamos otimizar. Mas o foco principal nem era esse, assim, era realmente a gente conseguir federar a rede, né? Assim, acho que a gente tinha vários clusters, a gente queria, pô, poder conectar entre eles, e a gente tinha um outro problema também que é um problema que a gente criou, né? A gente deu um tiro no próprio pé, que era usar gRPC, né? Então, assim, gRPC, HTTP2, faz, pô, uma conexão TCP multiplexada e tal. Então, assim, cara, isso gerava bastante dor de cabeça em balanceamento. E até hoje gera, assim, acho que tipo assim, as soluções que eu vejo em geral, ou você acaba usando o Service Mesh, com o Linkerd, ou o Istio, ou alguma solução dessa para fazer balancing de gRPC, ou usa Client Load Balancing batendo no Headless Service do Kubernetes, tem algumas soluções para resolver isso. Mas tem cross-cluster, quando você fala em tipo de um cluster para o outro, aí você já começa a ter uns probleminhas ali que você não quer, às vezes, expor endpoint. Aí, por exemplo, a AWS até bastante tempo atrás não tinha load balancer que suportasse gRPC, né? Hoje em dia já suporta. Então, assim, mas o mundo vai se modernizando, mas naquela época, sei lá, tô falando de uns 6 anos atrás, a gente tinha umas dificuldadezinhas aí de escalar esse ambiente, de ter uma solução de rede boa, assim. Legal. Você falou sobre algumas ferramentas aí, né, e alguns desafios com elas e com algumas decisões, né, tira no próprio pé, eu acho engraçado. Mas queria saber se você já teve que dar um passo atrás, ou então, para otimizar, você teve que jogar coisa fora, né? Tirar partes da stack, dar aquela enxugada assim, para diminuir um pouco da complexidade, ou de repente ganhar alguns milissegundos, sei lá, qual era o objetivo, assim. Boa. Acho que é uma boa pergunta, né? Então, assim, em geral, assim, acho que a melhor filosofia é essa de
você reduzir coisa, né? Eu acho que isso principalmente para aumentar, assim, resiliência, né? Reliability, né? E assim, acho que quanto mais coisa você tem na tua stack, em geral, mais complicada fica, assim, a situação sua de manter essa stack e tudo mais, assim. Então, assim, acho que do que a gente olhou, assim, acho que, por exemplo, gRPC, né? gRPC foi uma coisa que a gente acabou, depois, no final, desabilitando, a gente acabou usando o REST mesmo, porque a gente viu que, pô, assim, o único cenário onde gRPC, assim, tinha um ganho bom e o único cenário onde, pô, assim, acho que fazia muito sentido pra gente era quando a gente tinha sidecars, né? Tipo assim, tinha que plugar aquela solução e aí, pô, assim, a gente podia falar localmente ali de pod a pod, de container a container ali dentro do pod. E aí, pô, assim, gRPC fazia muito sentido pra gente, assim. Agora, pô, assim, pra cenários ali de APIs, de coisas assim, que, pô, tinha que se comunicar entre serviços, por exemplo, a gente achou que não fazia tanto sentido, né? Mas acho que teve várias outras coisas, assim, né? Tipo, principalmente quando a gente olha serviços, assim, em geral, assim, é sempre interessante questionar, né? Pô, será que precisa de uma fila aqui? Será que precisa de um cache nessa solução? Será que não precisa? O que dá para fazer, assim, né? De otimizações e de ganhos, assim. E eu acho que a gente foi cortando, tipo assim, bastante coisa. Por exemplo, a gente chegou a testar o Linkerd, por exemplo, como uma solução de Service Mesh, e a gente não gostou muito dessa abordagem Service Mesh por causa pô, assim, assim, hoje em dia tem soluções melhores, né? Mas na época a maioria delas usava, tipo, sidecar, né? Pra se conectar entre pods. E, pô, assim, cada vez que a gente queria atualizar o Linkerd era, tipo, restartar todos os pods do teu cluster. E, pô, apesar de que a gente tá falando de uma solução, tipo assim, de, pô, uma empresa que, pô, foca em cloud native, assim, a gente, pô, tinha tudo meio cloud native, ainda assim, pô, assim, às vezes você pode ter problema ali, né? Então, assim, não é uma coisa sempre muito legal de fazer, assim, você tem que ter muita confiança, né? Uhum. E aí acho que o ideal é você olhar, assim, sempre, acho que tá pensando ali, também para ganho de performance, mas principalmente para, pô, quanto menos coisa você manter, melhor, né? E isso é a grande dificuldade, assim, né? Quando você olha, tipo, time de SRE, o time de SRE tem que manter tudo atualizado, né? Tem que manter, pô, assim, toda a stack, assim, atualizada dos componentes que usa, ao mesmo tempo, pô, tá ali automatizando e construindo mais coisas, né? Assim, acho que, tipo assim, vendo o que precisa automatizar melhor, o que tipo, seguindo aquele lema lá que o Jazz Rumble, que é um autor daquele livro Continuous Deployment, fala que cara, se eu jogar todos os seus servidores pela janela, em quanto tempo você recupera a tua infra, né? Assim, acho que essa é uma metodologia, um pensamento que todo mundo tem que ter, né? Assim, pô, se eu deletar a tua conta da AWS sem querer, quanto tempo demora para subir a tua infra toda do zero de novo, né? E em geral, às vezes, na maioria dos cenários, isso é irrecuperável. Não vai subir. Demora tantos dias. Tipo assim, tem empresa que não tem backup, às vezes o backup tá naquela conta, às vezes, assim, a gente sabe de situações, assim, terríveis aí. Pô, sei lá, mais recente teve o Garmin, né, que é aquela empresa de relógio que teve que pagar lá os hackers lá que encriptaram o banco de dados deles. Então, esse tipo de coisa acontece, né, e eu acho que prestar atenção nesses detalhes é muito importante. Então, assim, simplificar as coisas, reduzir, tipo, componentes em geral, eu acho que é um dos melhores approaches ali, né, do keep it simple, né. Boa. Keep it simple. Muito bom. Eu tenho uma pergunta pra gente fazer inimizade com os devs, depois a gente faz as pazes de novo, mas só pra gente fazer uma inimizade rápida aqui, se durante esse tempo, assim, né, você teve, ou como nessa grande escala, né, resolver problemas de aplicação em infra. Tá? Eu sei que isso acontece em outros lugares, né? Nunca é na nossa própria empresa. Então, se você acabou enfrentando isso ou não, que tipo de problema era mais comum, assim, que de repente tinha que resolver em infra e depois ir lá agredir alguém para poder... Gente, isso aí resolve do seu lado. Total, assim, eu acho que isso é comum em toda empresa, acho que até hoje, né? Eu acho que a grande questão agora é quando você olha, por exemplo, inteligência artificial, né? Que aí você vai lá e corrige, né? Mas, pô, assim, até no nosso time de SRE, assim, os times de SRE que eu sempre construí, assim, pensei em construir, era, cara, assim, eu sou muito adepto de, tipo, extreme ownership, né? Onde, pô, assim, todo mundo do time, pô, assim, tem que ter a capacidade de encostar no trabalho dos outros e, pô, meter um PR e corrigir, tipo, problemas de aplicação, né? É óbvio que, pô, às vezes requer, assim,
pô, assim, um conhecimento maior da codebase, dependendo da codebase que você está trabalhando ali, às vezes, pô, pode ser uma coisa meio mais complexa. Mas, assim, em geral, o que a gente fazia era corrigir o problema na aplicação mesmo e, tipo assim, os times de SRE, em geral, a gente ia lá e fala, pô, isso aqui tá errado, abre PR, começa a discutir, abre aquelas threads gigantescas lá e fica discutindo, um culpando o outro. Não, é o serviço que está errado. Mas, por exemplo, a gente tinha muito problema com etcd e com NATS, que é uma solução de fila, né? E aí, tipo assim, cara, até entender que pô, a implementação estava errada e tal, e não sei o que, todo mundo vai culpando o serviço, né? E assim, eu acho que é isso, assim, né? Acho que é um caminho de... Eu recomendo, assim, ter essa autonomia de ter os times que conseguem ir lá no código e corrigir, mas a gente sabe que às vezes acontece de ter cenários onde, pô, você tem que escalar o banco, pô, tá no meio de um incidente, tipo, você sabe que a query do cara tá errada, tipo, que ela tá consumindo mais, mas não dá pra corrigir agora, porque isso vai ter que pedir um refactor em um monte de um monte de código da aplicação, que pode ser ainda pior, porque, pô, você vai fazer um refactor no meio de um incidente, aí, pô, isso pode gerar um outro bug. Então, às vezes é melhor escalar a infra, né, que é, digamos assim, a solução, tipo, curta ali pra resolver o problema. Mas, assim, cara, eu assim, querendo criar inimizades aqui, eu acho que, cara, assim, acho que o mundo vai viver uma mudança, assim, por causa de IA, assim, eu tenho trabalhado bastante com isso e eu acho que, pô, assim, acho que essas profissões tipo, pô, DevOps, ou que eu detesto esse termo, mas assim, tipo, cara, sei lá, surgiu como cultura, aí a pessoa bota como cargo, mas assim, sei lá, tem tanto cargo que eu acho errado, tipo, eu acho... That's life. Tipo, head de não sei o que também eu acho errado, tem umas coisas assim, eu sou bem opinionated com um monte de coisa. Tá bom. Tipo, tech lead é outro cargo que eu acho que não existe, tipo assim, você tem tipo, roles que você assume, mas, pô, tech lead não é um cargo. Mas enfim, tem empresas que faz assim, o Brasil tem muitas empresas assim, mas assim, acho que o ponto é que, cara, assim, acho que, pô, com IA hoje, pô, assim, é difícil você ter, pô, aquela pessoa que ela é especialista em uma coisa, assim, só, assim, né? Tipo, se eu olhar só, pô, só vou olhar infraestrutura, ou só vou olhar código, ou só vou olhar, tipo, back-end ou front-end. Porque, pô, assim, a IA permite você, se você souber o que você tá fazendo, se você for bom, tipo, ter um bom conhecimento ali, você consegue, tipo, codar ali e pô, pegar mesmo codebases bem complexos, assim, e conseguir se virar muito bem, né? Então, pô, sei lá, tem o Cloud Code da Anthropic, tem, cara, assim, tava brincando, pô, assim, muito do trabalho que eu faço quando eu olho infra é bem tipo, é um trabalho às vezes meio penoso, né? Tipo, pô, você quer criar um Helm chart, por exemplo. Pô, antigamente você demorava às vezes um dia para criar um Helm chart, 2 dias para criar um Helm chart. Se a gente, pô, pegar todas as definitions lá do que você quer criar lá dos deployments. Cara, hoje você usa IA, você faz aquilo ali em 3 minutos, sabe? Então, tipo, você fazia em, sei lá, 15 horas, você faz hoje em, pô, 10 minutos ali, ele gera todo o código de um Helm chart para você. Mesma coisa com o Terraform. Eu acho que eu tô esperando, assim, a solução de IA que vai, pô, ler tudo que está acontecendo na tua cloud, já vai gerar o IAC e vai, tipo, push pro GitHub, vai ter o MCP do GitHub, MCP da cloud, e você vai automatizar tudo isso, né? Então, assim, eu acho que a gente vai chegar num caminho onde não vão precisar mais culpar devs ou culpar SREs, porque, assim, você vê um problema, você vai lá e corrige, né? Você tem ownership para fazer isso. Eu tenho uma pergunta, então, olha, completamente despretensiosa aqui, tá bem? A gente tem, ou pelo menos eu tenho esbarrado em diversos momentos com o tópico do momento do vibe coding. E, em contrapartida, né, todos os haters têm falado mal do vibe coding pelo lance de segurança. Como se o código produzido por pessoas está super seguro. E o produzido por IA, isso é um lixo. Não vou entrar nessa. A minha pergunta é... Mas nesse mesmo estilo, assim, se você tem visto, ou como isso tem acontecido, de repente, com você, né? Já que você está imerso no lance da IA, nesse apoio, nessa ajuda que a IA está fazendo, ou no seu dia a dia, né? Fora o que a gente já tem visto, como você citou, né? Cria um Helm chart e a partir desses parâmetros, ou disso aqui que eu estou inserindo e tudo mais, me ajuda aqui, ele já vai te dar um output ali, que é algo mais fácil de você controlar, ou de confirmar, né, que tá certo, assim, que não tá nenhum devaneio ali, né, que ele tá apontando para um lugar X. Como isso tem acontecido na sua experiência?
Cara, isso é até interessante, assim, né? Então, por exemplo, pô, assim, eu pego alguns casos, assim, pô, tô usando IA todo dia, assim, eu não consigo mais viver sem isso, né? E aí, por exemplo, sei lá, esse lance do Helm chart, por exemplo, né? Por que eu precisei gerar um Helm chart, né? Então a gente, pô, assim, tinha uns devs que eles tinham criado alguns manifestos, assim, pegou, pô, vou pegar o deployment aqui, copio o deployment, ou gerei via já IA mesmo o deployment, o ingress, essas coisas todas. Aí, pô, tinham vários manifestos, e aí eu falei, pô, assim, e aí, tipo assim, eram vários manifestos replicados, né? Sei lá, tinham 10 aplicações, aí o pessoal lá copy-paste, cola deployment, lá muda a imagem, muda não sei o quê. Eu falei, pô, tem maneiras melhores de fazer isso, né? Pô, vamos usar template, vamos usar Helm e tal, qualquer outra solução, customize, o que você quiser. Mas eu falei, pô, assim, hoje em dia, sei lá, se for usar o Helm, pô, você teria que ir lá, né? Criar o Values File, pô, dar a chart Helm init, pô, criar o chart e tal. Aí, pô, mandei o Helm fazer isso, aí ele foi lá e, pô, fez. Só que, pô, assim, quando você é um SRE e você sabe, pô, criar um Helm chart, você vê que ele estava errado. Por que ele estava errado? Porque, pô, ele estava tentando deixar aquele Helm chart não genérico, mas, tipo, pô, assim, com os valores, tudo que você precisa para tua aplicação. E, pô, normalmente o Helm chart, ele tem que ser genérico, né? Eu queria, tipo, um generic app para, pô, todas as aplicações da empresa, seja cron job, deployment, que for, conseguir se deployar ali e pô, ser, assim, uma coisa que atenda ali o que a gente precisava, né? E aí, pô, a IA gerou errado, né? Aí você vai lá e corrige ela. Porque você tem aquele conhecimento. E aí você, pô, se você tem o conhecimento, se você lê a documentação, se você entende a ferramenta, você, pô, consegue dizer pra IA que ela tá errada, e ela vai corrigindo, ela vai aprendendo, vai ficando melhor até. Eu imagino que assim, acho que às vezes é muito erro também de, pô, você dar o prompt errado, né? Você passou a informação, falei, pô, cria um Helm chart através desse deployment, se ela não... Em nenhum momento eu falei, pô, cria um Helm chart agnóstico, genérico, blá, 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 blá. Então, assim, acho que isso é um ponto, né? E acho que aí o ponto de segurança, de vibe coding, cara, acho que vibe coding é vida, é muito bom, mas, assim, acho que é aquilo, né? Acho que você tem que entender a geração de código, né? Acho que você é o principal reviewer do código que está sendo gerado pela IA. E, pô, quando você é um dev bom, né? Quando você é um engenheiro bom, uma engenheira boa, assim, acho que você bate logo de cara, né? Você vê, pô, isso aqui tá estranho, né? Por que ele tá usando essa lib, né? Pô, assim, eu acabo contribuindo em muita funcionalidade aqui dentro também de código, né? Porque, pô, a gente é uma startup super pequena, e aí, pô, vira e mexe, eu falo, pô, por que... E aí, cara, eu nunca codei, quer dizer, eu já codei front na minha vida, mas foi muito pouco, e aí, pô, tô tendo que codar front, e aí, pô, eu vejo assim, cara, por que ele tá usando esse import aqui dessa lib, quando, pô, já tem uma coisa aqui implementada já no código, e aí eu acho que você tem que, tipo assim, você tem que entender também a code base pra não ser enrolado pelo vibe coding ali, né? Mas o que eu tenho visto cara, assim, é um ganho de vida, assim, de velocidade absurdo, assim, coisas que, sei lá, assim, você demoraria dias para fazer, você consegue fazer em 2, 3 horas, assim, é surreal. Massa, que da hora. Eu acho que pra gente finalizar aqui, eu queria saber se você tem um recado, uma mensagem assim pra galera, como últimas palavras aí, além de entre para o vibe coding, o que mais você pode dizer? Assim, eu acho que foram um dos ensinamentos aí da qual, assim, algumas coisas que acho que a gente falou, né? Acho que podemos começar com, pô, assim, mantenha simplicidade. Acho que, pô, simplicidade na infraestrutura. Pô, não seja um bottleneck da tua infra, do teu time de desenvolvimento. Acho que, pô, cara, assim, é sempre construir esses guidelines, esses guardrails para poder as pessoas seguirem o caminho da luz, digamos assim. Eu acho que, pô, assim, olhem IA com um carinho absurdo, assim, porque, cara, assim, a impressão que eu tenho, e, pô, assim, com 10, 15 anos de experiência, assim, no mercado, é que, pô, assim, é game changer, assim, é uma coisa, tipo, assim, eu nunca vi, assim, acho que eu não tenho idade, assim, para ter passado pela era da internet, assim, da bolha da internet. Mas quando você olha IA, por exemplo, eu acho que, cara, assim, acho que vai ser a mesma revolução, assim, é o mesmo nível, assim, que eu tô vendo, assim, eu acho que eu nunca fiquei tão animado com uma tecnologia, e uma tecnologia nunca impactou tanto a minha vida. Talvez a última vez foi, sei lá, o smartphone, quando eu tava no ensino médio, assim, que era, cara, o que tá acontecendo aqui, que, pô, assim, agora ninguém mais presta atenção na aula, porque todo mundo tem um celular lá, e é isso. Não é nem o celular, o celular já tinha, né? Tinha o smartphone que você tinha acesso à internet, 4G e tal. Mas acho que são uns pontos aí, acho que é continuar aprendendo, né? Acho que a nossa área de tecnologia, assim, acho que, pô, se você for um hater de IA, assim, acho que, pô, assim, você não vai... E eu entendo a galera que é hater, sabe, João? Porque, pô, essa galera que é hater, em geral,
Ela fala, pô, mas tem muita coisa aqui que é firula, tem muita startup sendo criada que, pô, assim, é desnecessária e tal. Tem uma frase do do Warren Buffett que ele fala muito de, pô, assim, você, tipo assim, só quando a maré baixa é que você sabe quem tá nadando pelado, né? No sentido de que, cara, assim, tem muita empresa de IA hoje que, cara, quando a maré baixar, tipo assim, hoje tem muita empresa surfando a onda, né? Mas quando a maré baixar, você vai ver quem que, cara, assim, realmente não tem uma empresa sólida, né? Quem não tem um business sólido. Mas, pô, assim, a galera que, pô, conseguir aproveitar essa onda de IA, assim, e, pô, assim, se adaptar a essa tecnologia, acho que vai viver os próximos anos muito bem, assim, porque, pô, assim, vai ser super importante, vai continuar relevante no mercado, e as dicas que eu dou são essas aí. Muito bom, muito bom. Olha, enquanto a gente não é substituído por IAs e robôs animatronics, que eu acho que é um erro isso, né? A nossa biologia, essa função aqui da gente, né? Mostra que essa não é a forma mais eficiente, então os robôs não vão ser desse jeito. O R2-D2 sempre foi e sempre vai ser o melhor robô de toda a franquia. Então, enquanto a gente não é substituído e você precisa de ajuda com o seu Kubernetes ou com segurança, que o pessoal do Vibe Coding não tá prestando atenção ainda, chama a gente, Gilead.io, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Guilherme, muito obrigado. Pessoal, você que está assistindo a gente ou só ouvindo enquanto você lava a sua louça, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.